Olá, olá, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo neste momento. Estamos aqui com mais uma live para falarmos sobre oratória. E hoje vamos falar de uma parte específica da oratória, que é a contação de histórias, o storytelling. Você já deve ter ouvido em alguma pesquisa que você fez algum assunto sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre por que contar histórias é tão importante quando estamos falando, apresentando, fazendo uma exposição de projeto. E como fazer isso? Como contar histórias de uma forma que seja emocionante, de uma forma que seja impactante e envolva todas as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje estamos aqui ao vivo pelo Instagram e também vou iniciar a nossa live aqui pelo YouTube para que as pessoas possam nos acompanhar destas duas formas. Você que está chegando agora, caso queira interagir aqui conosco, fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, porque no decorrer dessa live pode ser que você tenha alguma dúvida, que pode ser a dúvida de outra pessoa. Inclusive, você que está assistindo essa live depois, caso você queira perguntar, deixe ali nos comentários a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e já aconteceu, inclusive, dos alunos me fazerem perguntas que acabaram posteriormente se transformando em outras lives, porque são perguntas com bastante conteúdo de resposta. Então, você pode ajudar outras pessoas dentro desse processo. Storytelling, contando histórias com emoção. Vamos lá. Nós, como seres humanos, nós adoramos ouvir histórias. Exatamente, nós adoramos. Faz muito bem pra gente. É muito bacana quando a gente está assistindo uma palestra, um treinamento, alguém que está falando em público, ministrando seu conteúdo e de repente diz assim: para ilustrar, vou lhes contar uma história. É incrível como neste momento as pessoas param o que estão fazendo e começam a prestar atenção. É isso que as histórias fazem conosco. Nós gostamos muito de ouvi-las. Ou seja, se nós gostamos muito de ouvir histórias, o público gosta também de ouvir histórias. E por meio delas, nós aprendemos muito mais. Então veja, antigamente, lá na época dos nossos antepassados, o conhecimento, a cultura, todos os acontecimentos, eles eram passados de geração em geração por meio das histórias. Então veja como essa importância, ela é social. Além de ser emocional, é social também. Então contar histórias nos remete emocionalmente e cognitivamente às gerações passadas, aos nossos antepassados. Então essas histórias, elas chamam a nossa atenção, despertam a nossa curiosidade. Por isso é bem comum as pessoas fazerem um gatilho de antecipação, dizendo: agora vou lhes contar uma história. Isso já prepara as pessoas para ficarem ouvindo. Então, chama a atenção. Ou seja, se quer chamar a atenção do seu público, conte uma história. É muito comum, e eu oriento os meus alunos, os meus mentorandos, a pensarem em histórias e deixarem como cartas na manga. Porque se acaso está lá falando em público e observa que o público está um pouquinho desinteressado, não está prestando tanta atenção naquilo que você está falando, é o momento em que você pode e deve contar uma história para chamar novamente esse público para prestar atenção e para estar ali com você. Tá? Então, por que é importante ter como uma carta na manga, ou seja, pensar anteriormente uma história que eu possa usar? Porque na hora, às vezes, a pessoa pode ficar nervosa, pode ficar ansiosa e não conseguir pensar em nada.
Por isso é importante pensar antecipadamente, anteriormente. E aí já vou engatar uma outra questão a respeito das histórias, gente. Por mais que as histórias elas chamem a atenção, elas despertem essa curiosidade, quando nós estamos como oradores, como apresentadores, nós temos que pensar que a história que a gente vai contar precisa fazer sentido com o tema e com aquilo que a gente está falando. Nós não podemos, não devemos contar uma história só por contá-la, só por ser bonita, só por achar que vai chamar atenção de alguma forma. Porque se a gente fazer isso, nós estamos também enganando o nosso público. É o famoso falando abobrinha ou tá contando essa história só para encher linguiça. Porque às vezes a gente tem a sensação de que o orador, essa pessoa que está no papel de emissor da comunicação, da palestra ali, ela fica falando, contando história só para preencher o tempo dela. Ah, então eu tenho 40 minutos aqui para dar essa aula, meu conteúdo não foi suficiente, eu vou começar a contar histórias. Não, essas histórias, elas precisam fazer sentido dentro do tema que você está trazendo, dentro do tema que você está expondo. E aí, a gente pode pensar em adaptações. Então, as histórias, elas precisam estar adaptadas ao contexto que nós estamos. Tanto as pessoas que estão me ouvindo, então por isso conhecer o público quando a gente está falando é essencial para que a gente possa fazer essas adaptações à realidade deles, ao tema, também à ocasião e ao objetivo da minha fala. Porque cada uma das histórias, gente, nós podemos contextualizá-las. E perceba, aqui eu não estou dizendo e nem recomendaria que vocês mentissem alguma parte da história, porque isso é péssimo, isso é ruim, isso quebra muito o vínculo. Mas quando eu falo de adaptação, é que a mesma história, gente, a mesma história pode ser interpretada de várias formas. E nós, como oradores, como apresentadores, podemos induzir essa reflexão. Sabe os livros infantis que ao final tem assim, moral da história, tal coisa e tal coisa. Ajudar as pessoas a refletirem essa história no contexto que nós queremos é como apresentá-las essa moral da história. Ou seja, olhem essa história por esse viés, tá? Então, é bem importante que essa história seja adaptada ao contexto que você está falando e ao seu objetivo. E o que pode virar uma história? O que pode ser considerado uma história, gente? Pode ser uma coisa que você mesmo viveu. E essas histórias, gente, elas ajudam muito. Porque se é uma experiência sua, se é uma coisa que você viveu primeiro, você vai estar muito mais adaptada a contar, porque afinal você viveu isso. E essa história vai ser sua e vai ser única. Uma história que você vivenciou, uma experiência que você teve, vai trazer um diferencial para a sua fala. Porque a gente sabe, por exemplo, eu estou aqui falando hoje sobre storytelling. Muitas outras pessoas falam sobre storytelling. E o que vai deixar esta live, o que vai deixar esse vídeo, essa apresentação única? É justamente as experiências que eu tenho e os exemplos que eu trago para vocês. Você vai se sentir muito mais seguro quando você está contando uma história que é sua. Afinal, você não precisa lembrar de algo que você estruturou. É só você se conectar com a lembrança daquilo que você viveu. Histórias vividas por nós, gente, têm um peso muito maior para o público, porque nós também estamos contando um pouquinho de quem nós somos. E quando nós contamos um pouquinho de quem nós somos, nós também estamos nos tornando vulneráveis dentro do possível, dentro daquilo que é a sua intenção para o nosso público. Isso faz com que ele se importe muito com a gente. Afinal, nós estamos contando um pedaço nosso
para as outras pessoas, tá? Então, histórias pode ser algo que você viveu, pode ser também algo que você viu, pode ser algo que você ouviu, porque essas são todas experiências suas, carregadas do seu olhar e do seu propósito, das suas expectativas, tá? As histórias, elas podem ser coisas que aconteceram com outras pessoas também. E aqui a gente pode fazer mencionando quem foi que viveu elas. E a gente precisa pensar em alguns casos também sobre sigilo. Quando a gente vai contar alguma história, é comum, bem comum, e inclusive importante em alguns contextos, que o nome do personagem que viveu, sendo que você o ouviu já de uma outra pessoa, seja mudado para proteger a identidade dessa pessoa. Tá? Então, isso é bem importante para a gente levar em consideração, respeitando a história de outra pessoa. Quando você vai contar a história de alguém, sempre que possível, é importante pedir autorização para essa pessoa. Se você pode contar e colocando ali essa opção de não contar quem é, não contar o nome dessa pessoa. Se você não for contar o nome real da pessoa, mesmo assim é importante que você coloque um nome nessa história. Então, por exemplo, ao invés de ser a Loriane, você pode chamar de Márcia. Né? Ah, Márcia, mas nesse caso foi vivido pela Loriane. Por que é importante a gente colocar nome e não só dizer uma mulher que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, uma profissional que eu... Porque quando a gente coloca nomes na história, gente, a gente conecta ainda mais com as pessoas, porque essas pessoas começam a ter uma identidade nessa história e isso ajuda muito. Então, relembrando, pode ser histórias que você experimentou, pode até parábolas que algumas pessoas usam, histórias que estão disponíveis em outro lugar. Além disso, filmes e séries também podem nos emprestar histórias para a gente contar e enriquecer as nossas falas e as nossas apresentações. De novo, quanto mais adaptada ao contexto tiver, melhor será. Então pense, se uma série ou se um filme está em alta neste público, neste local, e eu uso uma parte dele, porque aí eu não necessariamente vou precisar contar este filme todo, vai fazer com que as pessoas estejam muito mais engajadas, porque pode ser que várias dessas pessoas já também tenham visto, tenham acompanhado este filme ou estejam com curiosidade de fazer. Aí a gente precisa também, gente, pensar sobre como adaptar a história ao tempo que nós temos. Então, se você tem uma fala de 5 minutos, você não pode contar a história em 4 minutos e 55. Porque o que sobrou de tempo para você conseguir interpretar isso? Então, a gente precisa pensar em selecionar partes, em selecionar formas de contar, olhando para os detalhes que são importantes e os detalhes que não cabem na situação e também no tempo que nós temos à disposição. Por outro lado, se eu vou fazer uma apresentação, uma fala de 40 minutos, por exemplo, eu posso contar uma história de 5. Ah, se eu vou fazer uma apresentação de 2 horas, mais ainda que eu posso contar uma história de 5 minutos. Então, preciso olhar. Para os alunos e os mentorandos, eu faço uma dinâmica que eles precisam contar um filme em 1 minuto. Olha só. Então, um filme que geralmente tem 1h30, 1h40, eles são desafiados e conseguem contá-lo em 1 minuto. Então, você também consegue fazer isso, gente. Independente da história que você vai contar, se é uma história sua, uma história de outra pessoa, um filme, uma série, um exemplo, essas histórias, elas precisam ter começo, meio e fim. Sim. Essas histórias, elas precisam
precisam ser entregues respeitando este início, este meio e este fim. Eu já vi muita gente que não conta o final da história, gente. Olha isso. Aí você criou toda a expectativa, você deixou o teu público muito mais atento a isso e você não entrega o final da história? Será que isso já aconteceu com você que está aí nos acompanhando neste momento? De você ficar pensando, tá, mas e o final dessa história? Cadê? O que acontece? E agora? Mas como foi que a gente chegou aí? Uma história sem meio é quando as pessoas ficam pensando, como foi que a gente chegou aí? Como assim isso aconteceu? Tá, esse foi o final, mas da onde que saiu esse final? Gera dúvida. E dúvida não gera conexão, gente. Gera distanciamento. Porque o público sente que alguma coisa ficou faltando. E uma história sem introdução é aquela que quando a gente vê já tá acontecendo. Você não se preparou para ouvi-la, você não entendeu o início, você não entendeu quem são, por quê, o que está acontecendo, da onde que surgiu. Simplesmente essa história já está acontecendo. E a história, para ser efetiva e para ser emocionante, ela vai precisar ter estas 3 partes: começo, meio e fim. E, gente, por mais óbvio que pareça, muita história por aí não tem começo, não tem meio, não tem fim bem estruturado. Ou de uma forma que chame a atenção das pessoas. Então, olha quantas coisas nós já estamos aprendendo aqui sobre as histórias, sobre a forma de contá-las, em que momento usá-las. E aí eu vou dizer que uma história, para que ela seja emocionante e para que ela realmente alcance o nosso público, ela vai precisar de 4 elementos, gente. 4 elementos. Você que está aí nos acompanhando, anota, escreve, porque é bem importante você prestar atenção nestes 4 elementos quando você for contar a sua história. Porque sem eles não vai ficar emocionante. Sem eles você vai perder o potencial da história que você está contando. E nós não desejamos isso, muito pelo contrário. Desejamos que você aproveite ao máximo essa história que você está contando. 4 elementos, ok? Bora lá? Primeiro elemento. Toda história precisa ter um ambiente. E o que é o ambiente? É o local aonde essa história está acontecendo. Quanto mais detalhes nós conseguirmos passar deste ambiente, melhor será para o público que está nos ouvindo. Imagine, se eu digo para vocês, essa história aconteceu em Curitiba, num dia chuvoso, dessas chuvas que molham, mas não molham tanto. Era uma rua de asfalto com árvores dos 2 lados e nela uma pessoa caminhava. Percebam que eu coloquei vários detalhes. Em Curitiba tá chovendo, falei um pouquinho do tipo da chuva, que não era em uma casa, era na rua. O contexto de que tinha árvores dos 2 lados, como pode ser outra coisa? Eu abri a porta do quarto e no quarto, em cima da cama, eu vi algo que me chamou a atenção. Estava um caderno aberto e nela uma foto colada. Eu me aproximei da cama, me aproximei do caderno e vi a foto. Vocês percebem que vou conduzindo vocês até lá? Quanto mais detalhes, menos vago vai ficar para as pessoas. Porque se eu digo, a história aconteceu em Curitiba. Curitiba é muito grande. Aconteceu no Brasil. Aconteceu em uma casa. Mas aonde em Curitiba? Aonde no Brasil? Como é essa casa? Aconteceu no quarto. Mas como é esse quarto? Quanto mais detalhes você vai colocando, gente, melhor é para o pessoal ir imaginando isso. Mesma coisa se eu disser para vocês. Aconteceu em um carro. Um carro. Cada um, gente, vai imaginar o seu carro.
tá? A cor do seu carro, o tipo do seu carro, a marca do seu carro. E nisso, se eu deixo muito vago, a pessoa ela não continua prestando atenção na minha história. Por quê? Porque ela tá criando os adjetivos lá pro carro dela, pra cidade dela, pra rua dela, pro quarto dela. Então você precisa ajudar. Trazer este ambiente com a maior quantidade de detalhes possíveis que são úteis para a sua história. Porque veja, se na história para mim é importante que no quarto vai ter uma cama, um caderno e a foto, eu não preciso ficar descrevendo se tinha espelho, se tinha banheiro dentro desse quarto ou não, porque isso não faz sentido dentro do contexto que eu estou trazendo para essa história, ok? Elemento número 1, e para você que está chegando agora, estamos falando sobre os elementos necessários para termos uma história, para contarmos uma história de uma forma emocionante. Então, precisa ter um ambiente. Segundo tópico, toda história precisa ter um personagem. Toda história precisa ter um personagem, que é aquele com quem a história estará acontecendo. Então veja, nessas narrativas que eu trouxe para vocês agora, a primeira, que era da cidade chuvosa, e caminhava uma pessoa na rua. Provavelmente a história vai se referir a esta pessoa. Veja que eu estava contando em terceira pessoa. Porque é alguém que está lá na rua caminhando. No outro caso, gente, que eu descrevi o quarto para vocês, esse personagem ele está em primeira pessoa. Porque eu abri a porta do quarto, eu vi a cama, eu vi o caderno, Então veja, está acontecendo comigo essa história. Então é importante a gente pensar também sobre esse personagem, que pode e precisa também estar adequado ao contexto. Porque se eu estou falando, dá um exemplo aqui, ó. Se eu estou falando com psicólogos, vai conectar bastante com eles se for um outro psicólogo que está ali nessa história. Se eu estou contando para pessoas de classe alta, vai conectar muito mais com eles se o personagem tiver características deles. Se eu estou falando para pessoas de classe média, eles vão vincular mais com a história se o personagem for do contexto deles. Classe baixa e assim por diante. Se eu estou contando a história para pessoas que são do interior, eles vão se conectar muito mais se o meu personagem for do interior. Se eu estou contando a história para pessoas que estão na capital, eles vão se conectar muito mais quando se trata de profissionais, de alguém que está ali na capital. Então, ambiente seguindo deste personagem. O terceiro elemento importantíssimo para que as nossas histórias emocionem é que toda história precisa ter um conflito. O que é esse conflito? É um desafio, é algo que precisa ser superado por esse personagem, é uma dificuldade que ele vai encontrar, às vezes é uma dúvida que ele vai ter que escolher, uma decisão que ele vai ter que tomar, às vezes é algo que aconteceu com ele e ele está lidando, às vezes é o acontecimento em si que você está dizendo. Mais uma vez, quanto mais este conflito for do dia a dia e da realidade das pessoas que estão nos ouvindo, mais vinculado eles estarão. Porque pode ser que seja algo que tenha acontecido comigo também. Pode ser que seja algo que eu já tenha pensado, que eu já tenha experimentado, ou algo que eu tenho receio que aconteça comigo. Então perceba, gente, eu vou ficando muito mais vinculada com isso, prestando mais atenção, me identificando. E é isso que nós queremos com o público, que ele se sinta identificado com isso e preste atenção naquilo que nós estamos falando. Este conflito, ele não pode ser um conflito muito fácil ou uma história muito água com açúcar, como dizem por aí, porque não conecta conosco. Histórias de contos de fadas não
conectam com a gente, não tem a ver com a nossa realidade, gente. Então, é importante que a gente pense em conflitos que tenham a ver com a gente e com o público que está nos ouvindo. E por fim, o quarto elemento, que vai ser o resultado da construção de ambiente, de personagem e de conflito, é que toda história precisa entregar uma mensagem. Ou seja, por que a gente está contando essa história? Porque nós queremos que o público pense e entenda tal coisa. Essa é a mensagem da história que nós estamos trazendo, que nós estamos deixando para o público, gente. E é muito importante. Essa mensagem é aquela moral da história que eu falei para vocês no começo desta transmissão, desta live. E que nem sempre você precisa dizer, a moral dessa história é que... Não. Porque no decorrer da história que você está contando, essa mensagem ela já vai aparecendo, ela já vai ficando clara. Quando você coloca, prestando atenção nos detalhes e nas especificações de cada um desses elementos, as suas histórias vão chamar atenção, vão ser impactantes e vão sim emocionar o seu público. E se você está pensando, e essa é a última informação que eu quero adicionar para vocês hoje, em que lugar da minha apresentação que eu devo colocar a minha história? Será que eu coloco lá na introdução? Será que eu coloco no desenvolvimento ou eu coloco na conclusão? As histórias nas nossas falas, e por isso elas são tão incríveis. Elas podem ser usadas na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, e você ainda pode fazer jogos com elas. Por exemplo, você pode iniciar a sua apresentação, a sua fala, contando o início dessa história. E aí você fala o que você tem que falar, amarrado, obviamente, com a história. No desenvolvimento, você pode trazer o meio dessa história, lembrando o pessoal. E lá na conclusão, você pode trazer o final dela. Então, você pode distribuir essa história desde que com sentido, desde que lembrando o seu público e tendo definido esse começo, esse meio e esse fim da sua apresentação. Comece hoje, gente. Se você não tem esse hábito, comece hoje. Colocar histórias nas suas apresentações, que com toda certeza o público vai prestar mais atenção no que você está falando. Você vai se sentir mais seguro quando tratando-se de experiências e histórias que são suas, e suas falas ficarão cada vez mais únicas. Obviamente, poderíamos aprofundar muito mais, poderia fazer uma live aqui sobre cada um destes elementos das histórias. Então, tem muito que a gente falar sobre isso. Se você quer aprender mais, me procure, me busque, que existem cursos, mentorias, treinamentos nos quais nós podemos focar e ajudar você nas suas dificuldades. Comece hoje a aplicar já as dicas que você recebeu na live e você já vai ter uma mudança na forma que você se comunica, na forma que você conta histórias. Semana que vem tem outra live acontecendo aqui neste canal, na quinta-feira ao 12h20, então coloca na sua agenda. E na terça-feira da semana que vem nós liberamos o tema, sempre voltado a oratória, a comunicação e a elementos para deixar a sua fala em público mais assertiva. Gostou da nossa live de hoje? Comenta, compartilha com as pessoas que estão aí ao seu redor para que outras pessoas possam aprender a respeito da oratória. Um ótimo dia para todos vocês e vão e apliquem o que vocês aprenderam aqui hoje.